Meus amigos e meus irmãos, muito bom dia a você que está aqui pela primeira vez também. Se inscreva, no nosso canal, para que possa, a cada sábado, participar conosco de nossas reflexões. Vamos rogar a Deus, gente? Que nos encha o dia de muita paz e que nos fortaleça sempre naquilo que é bom e que é justo. Gente, hoje o nosso estudo é muito especial, ele está inserido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: sede perfeitos. Então a espiritualidade nos convida à perfeição. E a perfeição passa justamente por, nos pequenos atos como nos grandes, a gente ir cumprindo o nosso dever. Imaginem a Terra onde todas as pessoas cumprissem aquilo que lhes compete, que cumprissem o seu dever. Esse é o nosso chamamento da manhã de hoje. Vamos ver o que os benfeitores espirituais nos falam sobre o dever, que é a base, desse estudo, e depois nós vamos detalhando um pouco mais. Os irmãos espirituais dizem assim: o dever é obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão quando nós falhamos. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende deste como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, que a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Gente, vejam que texto belíssimo está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vamos começar a compreender um pouco mais. Veja que eles dizem, que o dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma. É isso, gente. O dever a ser cumprido não depende dos outros. Façamos a nossa parte, mas a espiritualidade disse o quê? Que o dever se encontra nas mínimas coisas como nas grandes decisões. Que mínimas coisas são essas, gente, do nosso dia a dia? Deixar de responder com agressividade e silenciar diante de uma provocação. São pequenas coisas do dia a dia que nós vamos vencendo. Isso vai nos colocando numa condição espiritual melhor. É cumprir um compromisso sem esperar reconhecimento, agir corretamente quando seria fácil agir de modo diferente. Então, gente, são pequenas vitórias da alma na jornada do dia a dia. É quando nós vamos cumprindo o nosso dever, desde as pequenas coisas, e isso vai nos preparando espiritualmente para cumprir o nosso dever naquelas situações mais desafiadoras, não é? Mas veja que a espiritualidade diz outra coisa importante, que na ordem dos sentimentos, o dever é difícil de ser cumprido. Por quê? Porque as seduções do mundo são grandes, não é? Muitas vezes fica aquele embate do que nós desejamos e daquilo que nós realmente deveremos fazer. Essa é uma grande questão, não é, gente? Filosófica, porque muitas vezes a gente deseja algo, mas não é o correto. Na hora que a gente toma a decisão, vai gerar uma consequência e pode ferir a nós e aos outros, porque nós não cumprimos o nosso dever.
Não seguimos aquela regra dita por Jesus. Não faça ao outro o que você não quer para si. Por isso que diz a espiritualidade, os benfeitores, o dever nem sempre é fácil de ser cumprido, porque vai de encontro a muitas vezes as seduções e aquilo que o nosso coração deseja, embora já saibamos que não é o melhor. Então isso é uma advertência extremamente importante. Como também os benfeitores nos dizem, o dever é realmente, gente, silencioso. Por quê? Porque ele acontece dentro de nossa consciência. E daí para as ações que nós vamos realizar no mundo que Deus nos oferta como palco de redenção. Então é silencioso, porque na hora que você cumpre o seu dever, não tem ninguém para te aplaudir. Simplesmente a consciência aprova aquela ação correta que você tomou. Mas quando você não cumpre o seu dever, muitas vezes isso está oculto às pessoas, mas você intimamente sabe que não cumpriu aquilo que lhe competia. Por isso que diz que o dever é silencioso. Nem vai ter palmas para o acerto, nem repressão para os seus erros. Isso é uma construção íntima do próprio espírito. Então, o dever verdadeiramente bem cumprido realmente é aquele em silêncio, em que você, pela consciência, já se inspira e diz: esse é o melhor caminho. Mesmo que esteja de encontro àquilo que eu estou desejando, mas se eu der vazão apenas ao que eu desejo, posso estar ferindo a mim e aos demais. E diz a espiritualidade: o dever cumprido não tem testemunhas. São pequenas vitórias e pequenas renúncias que a gente faz, gente, e deve fazer diariamente, não é? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. É aquilo que nós acabamos de falar, não é, gente? Então, a espiritualidade ainda nos diz algo muito importante. E aí nós fomos buscar também o que diz Joana de Ângeles. Ela nos lembra o quê? Que o caráter se constrói justamente nesses instantes invisíveis, não é? Deus conhece as lutas silenciosas que o mundo jamais perceberá. Olha aquilo que eu falei, realmente é uma construção, não é, de caráter, de consciência, e passo a passo nós vamos dando alguns passos, nós vamos caminhando mais adiante para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para ter uma vida mais harmoniosa, para ter uma vida mais feliz, porque quando nós cumprimos o que nos compete, a vida vai respondendo às nossas ações. Mas a espiritualidade disse também o que naquele trecho inicial? O dever é entregue ao nosso livre arbítrio. Realmente, cumprir o nosso dever, gente, é uma decisão que você pode fazer ou não. É o fazer ou não fazer. Está no nosso livre-arbítrio. Agora, precisamos ter a consciência de que cada vez que a gente fere a lei divina, não cumprindo a parte que nos cabe, nós estamos então nos colocando em situações um pouco mais difíceis aqui na jornada. Joana de Ângeles diz assim: Deus não constrange, Ele nos convida. Então veja sempre essa questão do livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade, da escolha, para que possamos cumprir melhor a nossa parte, mas não nos obriga. Nos confere mais adiante a responsabilização pelo nosso não fazer. A evolução não acontece por alguém que nos obriga. Ela ocorre quando escolhemos o bem espontaneamente. Mas o que é que disseram os Espíritos? Que o homem precisa amar o dever, não por constrangimento, mas saber que, cumprindo o seu dever, está, novamente eu falo, dando passos largos na sua própria evolução. Então, o homem precisa amar o dever. Aí dizem eles, não cumpri-lo por medo, nem por obrigação, nem para receber elogios, mas porque o dever, gente, realmente fortalece a alma. Passo a passo,
nós vamos nos estruturando em caráter e em bagagem espiritual. Os benfeitores dizem assim: o dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Cada dever cumprido, gente, amplia a consciência, fortalece a nossa vontade e nos educa o sentimento. E prepara-nos para quê, gente? Para responsabilidades até maiores. Então, o homem que vem cumprindo seus deveres, ele está se estruturando para qualquer situação desafiadora que lhe chegue, porque ele já tem como norma de conduta a retidão, fazer o certo. E é isso que nós vamos estruturando passo a passo. Então, o dever ilumina a consciência, educa o caráter e fortalece o espírito. Quanto mais evoluímos, menos necessitamos, vejam essa frase, gente, de vigilância interna, porque o dever deve nascer naturalmente em nossos corações. Então é tão bom, não é, quando você diz assim: poxa, aquela pessoa faz o que é certo, cumpre com os seus deveres, aquele não nos dá trabalho. Isso em qualquer ambiente, gente, em casa, na empresa, na sua casa religiosa, não é? E veja o quanto as pessoas muitas vezes negligenciam esses ensinamentos do Cristo, não é? Quando ele enuncia com toda clareza: gente, a cada um será dado pelas suas obras. O que é que a espiritualidade disse aqui? Deus não obriga, nos convida a fazer obras melhores, a plantar melhor com o nosso livre-arbítrio. E tudo passa pelo dever, gente. Porque o dever está, olha, aqui na nossa consciência. Nós não estamos mais habitando um planeta primitivo. No grau em que nos encontramos, depois de termos recebido em nosso convívio Jesus, nosso modelo e guia, ninguém pode pretextar que não tem um ensinamento moral a seguir. Ninguém pode pretextar ignorância das leis de Deus. Ninguém pode pretextar que não sabe o que é o livre-arbítrio. A gente sabe sim. Mas o que disseram os benfeitores? Muitas vezes a gente sabe o que é o melhor e faz o caminho equivocado por escolha, né? Então o dever está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe apenas um breve resumo, gente. Ele está muito mais detalhado para a gente, nos trazendo todas essas nuances, né? As vitórias do dia a dia, de uma forma realmente silenciosa. Está mostrando a grande importância do espírito e construindo em si aquilo que é correto, aquilo que é justo, e a vida vai responder necessariamente. Ninguém, gente, melhora de vida por um presente divino apenas. A vida vai respondendo pela lei de causa e efeito daquilo que nós vamos plantando. E esse roteiro que nos dá o Evangelho, ele diz assim, gente, a espiritualidade: o verdadeiro cristão vai ser reconhecido pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações. São essas más tendências, gente, essas más inclinações que nos encaminham para que a gente não cumpra o nosso dever. Porque ele vai até onde? Até aquela linha que você não gostaria que fosse ultrapassada em relação a você. Então, se alguém ultrapassa essa linha, vai te ferir. Raciocine da mesma maneira. O seu dever vai até exatamente esse ponto para que você não ultrapasse o limite correto que venha a ofender os demais. Então veja que esse estudo é extremamente de ordem prática. É aquela prática do dia a dia, não é? Nós vamos aqui fazendo bem, vamos então vigiando nossos pensamentos, contendo nossos pendores, e aí nós vamos vivendo naturalmente um dia a cada vez e nos melhorando intimamente. Sabe o que é que vai acontecer? Naturalmente, nós vamos cumprindo o nosso dever, sem repressão, sem vigilância externa, sem nada que nos obrigue. Nós vamos fazer
por algo que brota espontaneamente em nossos corações. Emmanuel diz assim: o dever bem cumprido é uma forma também, gente, vejam, silenciosa de oração. Cada pequena fidelidade ao bem, diz Emmanuel, mesmo ignorada pelos homens, é registrada pela própria consciência e transforma-se em patrimônio imperecível do espírito. Veja que maravilha, não é, de colocação. Mesmo que ninguém veja, você vai aos pouquinhos trazendo para o seu caráter, para a sua bagagem espiritual, esse grau de consciência. Então você vai amar fazer o bem. Você vai amar fazer as escolhas corretas do que lhe deve acontecer. Então, essa é uma informação, não. Essa é uma explicação belíssima do Espírito Emmanuel. Então, gente, nós queremos trazer uma mensagem para que gere-nos realmente uma reflexão. Vamos lá, que possamos compreender que nossa grande missão na Terra não é realizar feitos extraordinários, mas sermos extraordinariamente fiéis aos pequenos deveres de cada dia. É neles que Deus nos prepara para responsabilidades maiores, e é por meio deles que a alma conquista o vigor necessário para crescer, gente, para ascender na escala espiritual, passo a passo, na direção da verdadeira felicidade. Então, gente, a aspiração de todos nós é sermos felizes, mas a felicidade passa por fazermos corretamente o nosso dever, não é? O que é que o apóstolo Paulo disse na época do Cristo? De tudo que o homem plantar, é exatamente disso que ele vai colher. Então, gente, aqui é um estudo muito importante, que não se esgota, mas espero que eu tenha conseguido, nesse tempo, né, do nosso estudo, transmitir o melhor a cada um de vocês. Que Deus nos ampare e nos ilumine. Eu queria pedir, gente, um pouquinho mais de vocês que façam like no canal, deixem o seu joinha para nos fortalecer, divulguem, comentem durante a semana, isso é muito bom para a gente ter essa interação. E vamos assim, gente, divulgar bastante, peço às pessoas que se inscrevam e Deus assim o permitindo, no próximo sábado estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz.